Oi, estamos de volta. Desculpe, eu apertei uma tecla aqui indevidamente e acabei interrompendo aquele vídeo. Para a gente não repetir toda a matéria, para refazermos logo essa parte da nossa apostila, eu vou dar continuidade, então, depois esse vai estar em dois vídeos separados, ok? Então vejamos o seguinte. Nós estamos estudando as fases de preparação de um tema e falamos aqui da bibliografia disponível. Significa que um expositor espírita ele deve ter, com certeza, as obras básicas de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, de preferência ter a Bíblia, né? E uma série de obras de autores espirituais, obras mediúnicas, muitas psicografadas, nós sabemos hoje, pelo Chico Xavier, que são mais de 400 obras dele psicografadas, de autores como Emmanuel, como Irmão X, ou Humberto de Campos, como André Luiz, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? E temos também alguns autores espirituais que não são da linha condizente com o próprio espiritismo, como Ramatiz, que nas casas mais ligadas aos sistemas da aliança mais conheces as obras de Ramatiz também. Né? Mais para frente nós vamos dar uma biblioteca básica para cada expositor espírita, comentar algumas coisas a respeito delas quando falarmos de conteúdo para o expositor. Mas é importante a gente ter uma certa bibliografia para podermos consultar dependendo do tema. Eu hoje uso muito uma bibliografia via internet, eu tenho no meu computador diversas obras em PDF, e isso facilita bastante, porque às vezes quando a gente tem um termo, uma expressão que a gente quer pesquisar, o próprio computador traz as obras que trazem aquele tema. Né? E assim, não dá para ler todas as matérias, como diz nesta fase da nossa preparação de temas, muita informação mais atrapalha do que ajuda, tá bom? Terceira fase, estudar as páginas escolhidas. Depois que nós fizemos essa seleção dos livros, das obras que nós vamos estudar para determinado tema, então, antes de iniciar o estudo dos textos, o expositor deve tomar uma folha de papel destinada a anotações, visando já a estruturação da palestra em si. Ou seja, é a criação de um determinado roteiro, não que ele vai transcrever tudo aquilo que ele estiver lendo do material que ele separou, mas as ideias principais de cada obra que ele selecionou, escrevendo ali no roteiro a ideia e da onde foi extraída, para depois voltar e até em futuras palestras consultar novamente aquela própria obra, ok? Esta é a folha de ideias. Tomar o cuidado de não escrever demasiadamente. Há que se diferenciar a ideia da palavra. Ideia é o espírito, palavra é o corpo. A ideia é o pensamento, a palavra é o sinal gráfico. Quando se recomenda anotar ideias, fala-se em encarná-las, ou seja, traduzi-las em palavras no mínimo possível de palavras, ok? Evitar frases inteiras, a não ser aquelas que são indispensáveis, e em seguida anote abreviadamente o endereço bibliográfico da ideia para eventual consulta posterior. Então, nesse nosso roteiro, ou nesse nosso mapa de ideias, é importante que nós façamos essas anotações, e quando ele se referencia aqui na nossa apostila de se evitar anotar frases inteiras, há uma exceção. Muitas vezes, quando nós queremos citar uma frase de impacto na nossa palestra, aí sim nós anotamos a frase inteira para leitura. Nem sempre deveremos ficar lendo o tempo todo, mas uma pequena frase que dê força às ideias. Tem pessoas que, ao fazer a palestra, elas decoram estas frases, né? O Richard Simonetti,
Ele tinha, inclusive, no final das suas palestras, o hábito de declamar algumas poesias, algumas extraídas da obra de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, né? E algumas poesias bastante extensas, mas ele fazia de cor, ele tinha essa facilidade. Quando nós não temos essa capacidade, podemos, na nossa folha de ideias, no nosso roteiro da palestra, anotar a frase para darmos maior ênfase ao que nós estamos argumentando, ok? E aqui a quarta fase da preparação de temas, formular a ideia-mãe. Isso é muito importante. A ideia-mãe é um pensamento único expresso numa frase simples, clara e, se possível, direta. E que resuma a essência do que se quer provar, demonstrar ou se argumentar através da palestra inteira. Em torno dela, ou em direção a esta ideia-mãe, é que se encaminham todos os assuntos, todas as ilustrações, todos os apoios, todos os argumentos. Uma observação. A ideia-mãe não deve ser confundida com o tema. O tema é o assunto da palestra. A ideia-mãe é a definição, o objetivo específico dentro do tema, ok? Eu vou passar, depois de transmitir esses vídeos para vocês, eu vou passar, através do e-mail, alguns exercícios, alguns temas para vocês estudarem e darem a ideia-mãe que vocês vão descobrir dentro dos temas, tá certo? Agora vamos ver aqui o exemplo que ele dá de um tema e ideia-mãe. Por exemplo, eu vou fazer um tema sobre obsessão, ok? Um assunto bastante vasto. Aqui ele dá o exemplo de 3 ideias-mães. A primeira ideia-mãe: a cura da obsessão está ligada à evangelização do obsidiado. Então eu vou falar de obsessão, mas com foco nesta observação, nesta ideia-mãe, de evangelização da pessoa que se sente obsediada. Ok? Segunda ideia-mãe dentro do tema obsessão. O obsessor é um irmão encarnado em desequilíbrio a quem devemos auxiliar. Minha argumentação, o meu desenvolvimento, todo o apoio que eu vou dar ao tema obsessão vai ser em cima desta ideia-mãe, de que nós tratamos com um irmão desencarnado, que nós devemos auxiliar, provavelmente porque no passado nós o prejudicamos, certo? E assim vai. E ele ainda dá uma terceira ideia-mãe sobre o tema obsessão. Nós somos os causadores das obsessões que nos vitimam, né? Aqui uma observação, na apostila está escrito: nós somos os causadores das obsessões que vos vitimam. Corrigindo aqui a nossa apostila, nós somos os causadores das obsessões que nos vitimam. Né? O orador, o expositor, ele sempre deve se colocar junto com o público na questão. Né? Não é porque só os outros é que são obsidiados, nós também, e às vezes muito mais do que a gente possa estar imaginando. Por isso que nós temos que manter aquela retidão dentro dos ensinos do Evangelho de Jesus. Então vejam que ao desenvolver um tema, eu vou escolher uma ideia-mãe, principalmente aquela com a qual eu mais me familiarizo, para desenvolver, argumentar e transmitir esta ideia dentro do tema abordado. Nós vamos mais adiante passar alguns exercícios para fazer uma escolha de ideia-mães. E agora, para finalizarmos um pouco essa parte da apostila, a quinta fase da preparação de tema. Esboçar e escrever a palestra, de posse da estrutura dos discursos que veremos adiante, concatenar de maneira lógica e coerente as ideias selecionadas.
Escrever a palestra esboçada é facilitar o encadeamento lógico das ideias. Além disso, desenvolve no orador a memorização profunda da sequência organizada. Assim, há técnicas e técnicas, pessoas, expositores que utilizam-se dessa parte diferentemente. Eu, pessoalmente, nas palestras de forma geral, onde a gente faz nas nossas casas de participação, nas quais participamos com aulas ou com palestras, né? Dentro dos temas fornecidos pelas casas, a gente estuda a matéria, evidentemente. Eu normalmente faço uma pesquisa bibliográfica, traço a ideia-mãe, traço as principais ideias, busco argumentos e histórias que possam ilustrar, mas normalmente eu não escrevo a palestra, ok? Eu tenho um colega lá do Caminheiros que ele quando faz a palestra, ele escreve a palestra inteira. Ele lê uma parte, explica, expõe, e com muita veemência, um ótimo expositor lá da nossa casa, mas ele escreve tudo. Eu já não tenho eu tenho uma facilidade para reter o conteúdo e o roteiro da palestra mentalmente. Porém, isso para nas palestras normais. Porém, quando eu vou fazer uma aula que é mais complexa, ou quando eu sou convidado a fazer uma palestra numa casa nova, ou uma palestra mais longa, abordando um tema, às vezes comemorativos. Eu fui convidado ano passado para fazer uma palestra lá na cidade de Santa Isabel, no Centro Espírita Nosso Lar, a respeito dos 160 anos do lançamento do... Ano passado não, desculpa, retrasado, 2017. 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Né? Aí era uma situação diferente, e aí até porque a palestra previa 1 hora, um pouco mais, né? Eu preparei, roteirizei, escrevi todos os aspectos que eu precisava abordar para falar numa palestra especial em comemoração ao lançamento do Livro dos Espíritos, ok? Como uma observação final para encerrarmos essa parte da apostila, importante. Chegado nesse ponto de escrever a palestra, o candidato a expositor deve manter-se atento para o autoaprimoramento constante, cadenciando estas 5 fases da preparação até que se sinta seguro na utilização dos diversos métodos. Né? Aí cada um vai ver como ele se adapta melhor dentro destas fases de preparação, de tema, descoberta de ideias-mães, de fazer o roteiro, de buscar bibliografia, de escrever ou roteirizar a palestra, ok? Então, aí é com o tempo, com a experiência, que a gente vai adquirindo a forma mais ajustável à nossa forma de ser, ok? Nós vamos encerrar aqui. Peço desculpa pela interrupção aí do vídeo. E no próximo vídeo, nós vamos terminar essa nossa apostila falando sobre oratória, ok? Fique com Deus, uma boa semana a todos, um beijo no coração de vocês.